Quadrantes. Podemos observar que a cruz do mapa, formada pelos 4 ângulos principais, divide o mapa em 4 partes. Cada uma dessas partes é chamada de quadrante. Então, aqui na página 61 do Jardim, tem uma ilustração, um desenho, em que a gente consegue ver bem certinho os quadrantes, tá? Então, casa 1, casa 2, casa 3, essa parte verde aqui, é o primeiro quadrante. Casa 4, 5 e 6, segundo quadrante. Casas 7, 8 e 9, terceiro quadrante. Casas 10, 11 e 12, quarto quadrante. Sendo que casa 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a parte de baixo do mapa, a gente chama de hemisfério norte. Casas 7, 8, 9, 10, 11 e 12, então a parte de cima do mapa, a gente chama de hemisfério sul. Então, vão ter alguns textos de astrologia que a gente vai ler, vai ouvir falar sobre hemisfério norte, hemisfério sul, sobre os quadrantes. Então, hemisfério norte, parte de baixo do mapa, abaixo da linha do ascendente, e o hemisfério sul, acima da linha do ascendente. Então, os quadrantes são os quarteirões do nosso condomínio e suas ruas principais formam a cruz. Então, é isso, né? Rua principal. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, hemisfério norte e hemisfério sul. Na Zona Norte, temos o bairro 1 e o bairro 2. Então, Zona Norte do nosso mapa, bairro 1, bairro 2. Zona Sul do nosso mapa, bairro 3 e bairro 4. A Zona Norte é a parte mais introspectiva e silenciosa. É à noite. A Zona Sul, que é a parte de cima, é a parte mais extrovertida e expansiva. É o dia. Então, isso a gente, olhando aqui para o desenho, a gente já é bem intuitivo nesse sentido, né? Que a parte de baixo do mapa, ela é mais interna e a parte de cima, ela é mais externa, ela é mais exposta. Então, os quadrantes, eles vão seguir em relação a essa disposição mesmo. Então, vamos lá. O bairro 1, então o quadrante 1, o primeiro quadrante, aqui casa 1, 2 e 3, ficam as casas mais antigas do condomínio. As casas 1, 2 e 3, que são as primeiras. Essas casas são históricas, contam sobre os primórdios, a concepção, a chegada e a conquista desse território. Então, a gente entendendo esse contexto, a gente já vai entendendo o contexto em que vivem os pontos e planetas que moram nesse primeiro quadrante. Eles estão falando de algo histórico, são as primeiras casas do nosso condomínio. Então, o significado dos planetas nesse primeiro quadrante vai estar relacionado a esse contexto. Os moradores desse bairro são independentes e introspectivos.
envolvidos e focados em suas próprias tarefas e atividades. Eles estão na parte mais interna do mapa. Não se contentam ou se convencem com opiniões alheias. Gostam de experimentar as coisas por si mesmos. Eles foram os primeiros a chegar, eles abrem o mapa, eles abrem a cidade e mapa aqui, o nosso condomínio. Gostam de experimentar as coisas por si mesmos e tirar suas próprias conclusões indo a campo. É o bairro das crianças. Então, esse primeiro quadrante aqui, ele é bem de explorar o mundo que tem à nossa volta. Por isso que é o bairro das crianças. Ele vai ter esse caráter de curiosidade. Então, a gente entendendo esse contexto, a gente consegue entender melhor o comportamento dos planetas envolvidos nesse primeiro quadrante. No bairro 2, então, casas 4, 5 e 6, ficam as casas mais aconchegantes da vizinhança. As casas 4, 5 e 6. Essas são casas de abrigo e fortalecimento. Os moradores desse bairro são dependentes e introspectivos. Gostam de silêncio e sossego para escutarem melhor suas próprias ideias e criações, ao mesmo tempo em que são unidos e contam muito uns com os outros. Sentem necessidade de validação em relação ao que expressam e trocam dicas e conselhos entre si. Formam uma associação que se auxilia mutuamente e não deixa que nada falte a quem ali estiver. É o bairro dos adolescentes. Então aqui, e a gente vai vendo aí que a gente tá, né, o primeiro é das crianças, aqui a gente entra já na adolescência, olhando dessa perspectiva de fases da vida, né, as casas 4, 5 e 6, é uma necessidade de me unir a quem está próximo, os grupos, mas ainda nesse caráter aqui mais introspectivo, né, aqui então a gente está falando de abrigo, de fortalecimento, de conexão ali dentro da vizinhança. E aí a gente vai entendendo que se isso está relacionado com o nosso comportamento, com o nosso temperamento, com as nossas preferências, com os nossos gostos, a gente vai percebendo que se a gente tem muito planeta no primeiro quadrante, o nosso temperamento está muito relacionado com esse quadrante. Se eu tenho muito no segundo, com o segundo, claro, tem uma mistura, porque a gente tem os 4 quadrantes, mas se a gente tem uma ênfase de planetas num determinado quadrante, o nosso temperamento vai estar bastante relacionado com esse quadrante. Aqui no meu mapa, eu tenho planetas em todos os quadrantes, mas a gente vê aqui que eu tenho uma ênfase de planetas no terceiro quadrante. No bairro 3, terceiro quadrante, ficam as casas onde ocorrem os eventos sociais. As casas 7, 8 e 9. Essas são casas que promovem encontros, trocas íntimas e profundas sobre os mais diversos assuntos. Os moradores desse bairro são dependentes e extrovertidos. Se alegram na presença dos outros e gostam de companhia para suas viagens e devaneios. Sentem a necessidade de compartilhar as suas ideias e de serem vistos e escutados. Se engajam e se motivam por trabalhos em equipe. É o bairro dos adultos. Então, terceiro quadrante já é um quadrante externo. Aqui a gente estava numa área mais interna, aqui a gente já está numa área mais externa. Tá? Então, o terceiro quadrante ele vai ter essa característica mais de extroversão, mas ele tem uma característica de dependência também, porque ele é bastante conectado aqui com os outros. Quem abre esse quadrante é a casa 7, que é a casa
do outro. No bairro 4, ficam as casas mais fraternais e voltadas aos serviços coletivos. Então, casa 10, 11 e 12. Essas são as casas que se dedicam a direcionar seus movimentos em benefício ao bem maior. Os moradores desse bairro são independentes e extrovertidos. Se sentem livres quando se desapegam de necessidades individuais e se doam para a humanidade e o universo como um todo. Buscam se destacar e deixar sua marca no mundo de maneira transcendental, muito além de riquezas mundanas. Se conectam a nível macro. É o bairro da maturidade. Então, o quarto quadrante, ele é o último quadrante. Então, se a gente pensa num nível macro, a nível vizinhança, digamos assim, é ele que vai fazer a ponte com uma outra cidade, por exemplo, num nível ampliado. Então, o quarto quadrante, ele está relacionado a estruturas sociais, ele está relacionado a esse todo, ele está relacionado à humanidade, ele está relacionado a um âmbito maior, por isso que ele é relacionado com a maturidade. Os outros quadrantes, eles foram vivendo situações, né? Então, infância, adolescência, aqui a fase adulta. No quarto quadrante, a gente está falando aqui de maturidade. Lembrando que aqui eu tô falando dos quadrantes, tá? Eu não tô falando de casas separadas. Tô falando num sentido macro mesmo, tá? A gente olhando aqui o mapa nesse sentido mais ampliado para a gente entender melhor os planetas que a gente tem em cada quadrante e as funções deles. E como isso afeta no nosso comportamento, no nosso temperamento, naquilo que a gente sente necessidade, porque isso está relacionado com a ênfase que a gente tem em determinados quadrantes. É isso.